Obrigado, uma boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite formulado pelo presidente do IDL, Sr. Edson José Ramon, e ao cumprimentar a todos, um especial cumprimento ao desembargador Vladimir, ex-integrante do honrado Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Koptos, grande, há muitos anos lutando e enfrentando, encontrando fórmulas no enfrentamento do combate ao crime organizado. E um especial cumprimento também ao professor Roland Rasson, meu professor na Pontifícia Universidade Católica. Bom, vou fazer uma abordagem, pretendo passar um vídeo institucional rápido, de 7 minutos, em seguida um breve relato histórico da Polícia Federal, e consequentemente a evolução até o momento que nós chegamos nos dias de hoje, dessas grandes operações que vieram a mostrar o problema grave da corrupção do Brasil hoje, esse cenário que nós nos encontramos no Brasil. Sou obrigado a fazer essa abordagem, e alguns conhecem a Polícia Federal só a parte do serviço de passaporte, outros conhecem a Polícia Federal das grandes operações. Só que nós temos um outro universo de atuação, e justamente isso começa lá na formação na Academia Nacional de Polícia, que fica em Brasília. Imagino que aqui o desembargador Koptos já teve contato lá com a nossa academia. Tem uma bela estrutura, ali começa a ser forjado e formado o que tem de maior valor na Polícia Federal, que são os nossos policiais. Há mais ou menos, há uns 10 anos, as lotações iniciais são todas em regiões de fronteira. Naturalmente que aqui no Paraná a nossa fronteira é muito diferente do que é a fronteira na região norte, com locais de difícil provimento, e é justamente essa grande responsabilidade que esses homens, recém-saídos das suas casas, passando pela academia, e jovens ainda, assumindo nesses locais tão distantes, vem o peso de uma instituição com alta credibilidade, e qual é a responsabilidade dele, não só enquanto ele está atuando como policial federal, mas naquele momento também que ele está fora da sua instituição, pois essa responsabilidade o acompanha 24 horas. É enorme as atribuições da Polícia Federal. Temos muitas atribuições administrativas, de serviços ao cidadão, temos muitas atribuições na área de investigação, como Polícia Judiciária da União, e esse é um processo de formação que começa com um concurso extremamente sério, com uma academia que preza pela formação, e o que é mais importante, que já é o terceiro passo, que é a blindagem na lotação dos nossos servidores, para evitar indicações políticas, de amigos, para lotar determinado servidor em tal local. Então todos saem e as lotações são decididas conforme a classificação das suas notas na própria academia, conforme o seu esforço. Então esse é um processo que começa, e aí ao passo do decorrer dos 15, 20, 30 anos da vida do servidor, ele vai sendo acompanhado por essa necessária blindagem. O histórico da Polícia Federal, comemoramos aí 74 anos, quando o Decreto-Lei 6378 de 44 transformou a antiga Polícia Civil do Distrito Federal, então capital do Rio de Janeiro, no Departamento Federal de Segurança Pública. Esse departamento, na época, tinha duas funções. No Distrito Federal, então no Rio de Janeiro, era a atividade de polícia e segurança pública. E no âmbito nacional, se limitava à questão de atuação em matéria de polícia marítima, aérea e de fronteiras. Em seguida, através da Lei 4.483 de 64, tivemos a reorganização do Departamento Federal de Segurança Pública, que deu todo um caráter federal de atuação dessa reformulada
esse reformulado órgão, né? Então ele passou a ter uma atuação em todo o território nacional, inclusive no tocante a apurações de determinados delitos, principalmente aqueles que envolviam interesses do Estado, tendo o Estado como vítima. O Decreto-Lei 267 altera o nome do Departamento Federal de Segurança Pública para o Departamento de Polícia Federal. A atual Constituição Federal, ela estabelece no artigo 144, parágrafo 1º, aqui de forma resumida, as principais atribuições da Polícia Federal, que atua contra a ordem política e social. Lembro, senhores, que a Polícia Federal é responsável para a apuração dos crimes eleitorais, então é ela que tem atribuição nesse sentido. Detrimento de bens, serviços e interesses da União, infrações de repercussão interestadual ou internacional que exijam uma repressão uniforme, tráfico de drogas, contrabando, temos o tráfico de armas naturalmente incluído dentro do cenário de contrabando, funções de polícia marítima, aérea, portuária e de fronteiras, e com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Naturalmente que a gente tem uma relação muito forte com a Justiça Federal, que todos os crimes da alçada da Justiça Federal, a competência, a atribuição para a apuração é da Polícia Federal. Lembro aos senhores que às vezes há alguma dúvida, aqui apenas um esclarecimento, e peço desculpas, com relação à diferença entre contrabando e descaminho. Contrabando quando são aqueles produtos que estão proibidos a entrada, o ingresso. O descaminho já é aquele produto que ele ingressa sem o pagamento do respectivo imposto. Então, um exemplo, você pode trazer um computador, um celular, um computador do exterior, pode, desde que você declare e pague o imposto. A partir do que você, principalmente se ele ultrapassar a cota hoje de $500. Então, você ingressando no país, que genericamente todo mundo fala contrabando, mas esse é um caso de descaminho. Então tem essa diferença. Contrabando são aqueles produtos que estão proibidos a entrada no Brasil. A organização, temos uma direção geral e 7 diretorias, todas localizadas no edifício sede em Brasília. 27 superintendências, todas localizadas nas capitais, incluindo o Distrito Federal, e 97 delegacias. Além de adjudâncias e instalados, distribuídos em 20 países. Aqui é a sede, a fotografia da sede da Polícia Federal no Paraná. Lembrando ainda os senhores que todas essas 27 superintendências, elas são também unidades gestoras. Então, os respectivos superintendentes, como é o meu caso, também coordenador de despesa. Cabe fazer o gerenciamento orçamentário e financeiro da Polícia Federal no Paraná. E aqui nós temos uma exceção também, que acabou sendo até um próprio reconhecimento pela importância e pelo tamanho, que é a Delegacia de Foz do Iguaçu, que também é unidade gestora. Então, é uma delegacia que tem um efetivo, uma estrutura maior que muitas superintendências. Como os senhores podem observar, o nosso efetivo é um efetivo hoje menor do que há 10 anos, isso é extremamente preocupante. São 9.900 policiais e um quadro administrativo extremamente importante nessa atividade, na atividade de meio, de 1.800. Eu gostaria que fosse no Paraná, não, em todo o Brasil, para exercer essas inúmeras atribuições. Estamos com um quadro de requerimentos da aposentadoria significativo, em torno aí, de média de 200 a 300 por ano. Então, as atribuições, as responsabilidades aumentam, essas investigações de alta complexidade absorvem muito efetivo. Então, é um cenário que nos preocupa, não falo em a médio prazo, a curto prazo. Foi anunciado pelo atual governo 500 vagas, de certa forma é um alívio, mas não resolve o problema, porque o nosso concurso ele é de âmbito federal. Então, em média, uma vez lançado o edital do concurso, ele leva para ser concluído 6 meses. 6 meses. Depois ele tem mais 6 meses na academia, o aprovado pelo número de vagas,
ele ainda vai fazer a Academia Nacional de Polícia em Brasília. Então, eu vou ter um policial trabalhando na Polícia Federal 1 ano. Então, os senhores podem observar, é extremamente preocupante. E uma outra questão, a nossa academia, ela tem um limite de 600 vagas para formação. Não nos em razão das condições para um ensino mínimo com qualidade, né? Você tem todo um trabalho de investigação social e, portanto, se um governo autorizar um concurso, por exemplo, de 1.200 vagas, eu vou ter que fazer 2 academias. Então, eu vou ter 6 meses para formar um grupo de 600 e depois mais 6 meses para formar, porque a nossa academia tem esse limite de formação. E a gente preza justamente por essa limitação para manter uma alta qualidade no ensino. Operações. Bom, essas operações começaram basicamente, e sempre foi assim, o diferencial na Polícia Federal lá no passado, na década de 70, na década de 80, era justamente as equipes que trabalhavam com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, com o tráfico de drogas. Então, era a parcela da Polícia Federal dentro da instituição que mais empregava meios para a época, mais modernos, muita troca de informações, inclusive com agências estrangeiras na época. Então, esse era um braço da Polícia Federal que tinha um desenvolvimento todo próprio, diferentemente das demais unidades da Polícia Federal. E aqui não posso deixar de reconhecer que o trabalho do desembargador Koptoski, na época que a legislação ainda não abordava nem a lei de interpretação, havia todo um esforço com a interpretação de alguns juízes, e o desembargador Koptoski aqui, já na época eu não estava ainda na Polícia Federal, mas acompanhei posteriormente o relato da história, inclusive era convidado em eventos no exterior para defender esse modelo que se empregava aqui na Justiça, no definimento de ordens judiciais que possibilitava as investigações. Então ainda não se falava, nós não tínhamos ainda uma lei de enfrentamento ao crime organizado, mas o Dr. Koptoski já tinha essa visão para a época, né, extremamente avançada. E ele sempre era da Polícia Federal, nosso convidado para palestras no exterior, para defender esse modelo, encontrar soluções junto a outros juízes que atuavam no exterior no enfrentamento a essa questão do tráfico de drogas. Então, dentro desse período, talvez aqueles que se recordam, na década de 90, as operações que consagravam a Polícia Federal eram as operações de enfrentamento a essas organizações criminosas. Aí começaram aquela questão dos sequestros de bens, fazendas. Apenas como exemplo, em 2017 foi fechado o recorde de apreensão de maconha, 924 toneladas, e de cocaína 47 toneladas, esse foi no ano de 2017. Nós avançamos muito no padrão de investigação, o Judiciário, o Ministério Público, outras instituições que atuam, houve um avanço muito forte que possibilitou esses trabalhos. Hoje nós fazemos erradicação de maconha lá dentro do Paraguai, com o apoio do Paraguai. Um trabalho muito importante, porque eu evito que essa droga ingresse no Brasil, né, num custo operacional bem inferior. Também tínhamos alguns trabalhos sendo realizados na área de contrabando e descaminho, e aqui faço uma passagem, uma unidade que se destacava muito no enfrentamento a esse tipo de delito era a unidade de Londrina, né? E inclusive eles eram campeões em apreensões de aeronaves carregadas com videocassete. Então, alguns mais novos aqui vão perguntar, estou vendo alguns jovens aqui, o que é videocassete? Não, era contrabando desse caminho, né, de videocassete, o famoso G21, G17, tinham 3 ou 4 cabeças, e como era rentável. Eles utilizavam aeronaves para fazer esse trabalho. Com a repressão, muitos desses pilotos que conheciam a rota do contrabando desse caminho, posteriormente vieram a ingressar no tráfico de drogas. Temos até
um traficante muito conhecido aqui na região sul, já faleceu, e que ele foi preso justamente na fase, no auge do contrabando, do descaminho de videocassete oriundo do Paraguai, e posteriormente ele foi preso numa aeronave da Aeronáutica, centro motor, também carregado com cocaína. Em seguida tivemos rapidamente um avanço nas investigações relacionadas aos crimes previdenciários. Teve até um caso famoso da Georgina de Freitas, isso, foi um momento que algumas ações de inteligência, de método que se aplicava nas investigações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, começaram a ser empregadas também na área de crimes previdenciários, com o apoio do setor de inteligência na época do INSS. Aqui é só apenas um registro. A primeira vez que nós começamos a tratar da questão da possibilidade do crime organizado, essa lei de 9.034/95, que ela foi reformulada pela lei 10.217, que, de certa forma, aborda algumas técnicas de investigação, mas ainda não de forma muito tímida, o que criou uma certa instabilidade para a própria polícia, o Ministério Público Judiciário, aplicar certas técnicas, e algumas outras foram questionadas em âmbito dos tribunais superiores. A grande mudança significativa mesmo, ela começa em 2003, pelo elevado investimento que começa a ser feito na Polícia Federal. Ali nós tivemos um salto significativo, ali começou um processo. Naturalmente que, e aí é um reconhecimento que eu faço para aqueles que passaram, os alicerces e os fundamentos, a estrutura da Polícia Federal estava muito sólida para comportar esse tipo de trabalho que vem a seguir. Então, isso sempre quando eu converso com o nosso executivo, é um reconhecimento que eu faço aos colegas que passaram em situação muito mais difícil em termos de estrutura, e mesmo assim sempre se pautavam pela integralidade, íntegros, transparentes, numa atuação sempre em respeito à lei. Então foram feitos elevados investimentos, capacitação. Eu dou o exemplo dessa questão da aeronave, que nos deu muita mobilidade para determinadas operações. Então nós temos semanas que deflagramos 2, 3 operações na região norte, centro-oeste e sul, e temos que deslocar policiais em pontos para depois fazer uma história de cobertura, todo um trabalho especial feito para o deslocamento de tantos policiais e manter a operação da sob sigilo. Concomitantemente a isso, não poderia deixar de destacar aí a atuação da Polícia Federal, nesses grandes eventos, e aonde também exigiu muito treinamento e muito investimento. Dos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, visita do Papa, entre outras atuações, inclusive de segurança de militares. Aqui vem a lei que criou, proporcionou a grande mudança na atuação das nossas investigações, que é a 12.050/2003, que veio a definir a organização criminosa, dispôs de forma muito detalhada sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, possibilitando um enfrentamento à altura do crime organizado, com empregos de técnicos especiais, infiltração policial, ações controladas, escutas ambientais, entre outras técnicas. Houve também um investimento muito grande em softwares, na área de análise, de perícia, então além de equipamentos, muito investimento em software, que possibilita um trabalho mais aperfeiçoado, e o que viabiliza uma maior tranquilidade para o Ministério Federal denunciar ou não, e para o Judiciário condenar ou absolver. E aqui eu gostaria de lembrar que quando a gente fala de uma instituição que tem essa capacidade, ela também é uma segurança para o cidadão, para aquele que eventualmente é acusado de um crime, ele vai ter a tranquilidade que vai ter uma instituição que vai apurar o fato. E se os fatos ali indicarem que aquela pessoa, aquele investigado, não teve participação,
ele vai ter um produto ali muito bem acabado que vai possibilitar uma absorção com muita tranquilidade. Então, uma instituição republicana que preserve esses valores é extremamente importante para a constituição da sociedade e do cidadão. Então, essa transformação nos possibilitou uma atuação muito mais forte, muito mais profunda no combate aos crimes contra o sistema financeiro, crimes ambientais, crimes de desvio de recursos públicos, grupos de extermínio, crimes cibernéticos. Temos trabalhos vários trabalhos importantes em conjunto com outros países na questão da pedofilia, crimes contra o tráfico de pessoas, seja da exploração sexual, trabalho escravo, questões relacionadas à imigração fraudulenta, crimes envolvendo corrupção dos servidores públicos. Temos uma atuação muito forte da área de controle interno com relação aos nossos servidores, como também muitas das nossas investigações, justamente que tem esse foco com relação à corrupção, acaba, ao natural, imputando responsabilidades também a muitos servidores dos mais diversos órgãos. A partir de 2011, nós começamos por uma estratégia da administração a dar prioridade ao desvio de recursos públicos. Inclusive, é criada uma unidade em Brasília, especializada nesse tipo de delito, que, na minha opinião, foi uma decisão extremamente acertada. Porque esses tipos de investigações, eles exigem todo um treinamento especial, uma manipulação de bancos de dados. Um policial que atua na área de crimes ambientais, ele não vai ter uma facilidade da noite para o dia para atuar na área de desvio de recursos públicos e vice-versa. Então, isso exige muito treinamento, são manuais que são escritos, cursos de capacitação são realizados, a necessidade de assinatura de convênios com várias instituições para ter acesso, porque esses desvios, esses recursos, eles passam sob a fiscalização de várias instituições. Então, esse foi uma proposta formalizada em 2011 e que foi muito acertada pela administração em dar essa prioridade. Esses trabalhos de enfrentamento ao crime organizado, eles só é possível esse trabalho acontecer da forma que acontece, porque nós temos várias instituições envolvidas e comprometidas. Naturalmente, nós temos outras, como a área de inteligência do INSS, temos outras instituições, o Tribunal de Contas, porque são instituições, no caso a CGU, a Procuradoria Geral da União, da Receita Federal, tem atribuições de fiscalização. Então, eles têm pessoal, técnicos extremamente especializados, servidores extremamente especializados, e com uma atribuição de fiscalização protegida por lei, o que possibilita você melhorar a informação que eu estou coletando na investigação criminal. Então, o exemplo maior, naturalmente, que vem aqui do Estado, a Operação Lava Jato, vocês podem observar, tem uma presença muito forte da Receita Federal em várias investigações. As fraudes que geralmente nas investigações que focam as prefeituras, principalmente aquelas que recebem recursos da União, seja para merenda escolar, transporte escolar, saúde, a CGU é um parceiro extremamente estratégico, muito importante. O Ministério Público Federal, com a sua competência na percepção criminal também. E o que nós podemos observar, naturalmente que não poderia deixar de registrar a própria Justiça Federal, que aqui nós tivemos um fato na época da investigação do Banestado, quando ainda a investigação estava em Foz do Iguaçu, distribuída, e por um ato interno do tribunal, houve a especialização na região sul. Foi criada uma vara em Curitiba, uma em Florianópolis e uma em Porto Alegre, especializada
na área de lavagem de dinheiro, especializado na área de combater os crimes contra o sistema financeiro. Naquela época, se eu não me engano, 2003, eu estava em Curitiba, participei da primeira equipe da Força Tarefa. O Dr. Sérgio Moro, então, a vara dele foi a especializada, ficou como especializada no Paraná para atuar. E aí aquela investigação do Banestado, ela se movimentou para Curitiba, né, onde foi construída uma força-tarefa, e onde foi esse processo primeiro aí de trabalho que teve uma grande repercussão no próprio sistema financeiro do país, em alteração de determinadas leis. O Banco Central foi um parceiro estratégico na época. O que é muito importante nessas investigações, nesses modelos que hoje ocorrem Brasil afora, porque muitas vezes esses trabalhos mostram como que as organizações criminosas estão se utilizando de gaps, de lacunas na legislação e assim fraudar. Então isso aconteceu, por exemplo, na questão do leite, quando se descobriu uma fraude muito grande. Recentemente, um reconhecimento dos próprios funcionários do Ministério da Agricultura, do MAPA, com relação à Operação Carne Fraca, onde foram demonstrados algumas fragilidades no sistema, né? Isso possibilita o avanço na onde é necessário avançar. Então nós tivemos muitas operações onde isso veio à tona. Então é possível essas alterações para melhorar o sistema. O que eu posso falar aqui, e naturalmente, para o período que eu passei em Brasília, como diretor de investigação do combate ao crime organizado, e assim acompanhava todas as investigações, os senhores podem ter tranquilidade que todas essas instituições têm servidores extremamente comprometidos e interessados, né, em cumprir o seu papel da melhor forma, e com isso possibilita algumas reflexões que são muito necessárias e que hoje o que ganha a ponta é a questão da corrupção. Ao mesmo tempo, quando nós falamos dessas grandes operações, elas somente seriam possíveis da maneira que elas estão acontecendo com a cooperação internacional. Nós temos tratados aí com os mais diversos países, o que possibilita a realização de buscas. Ao mesmo tempo que eu defaro uma operação aqui, eu consigo fazer uma busca em outro país, oitivas, apreensões, bloqueios de contas. Então, possibilita inúmeras ações no âmbito da persecução criminal em muitos dos países. Há toda uma preocupação da comunidade internacional com relação à lavagem de dinheiro, principalmente, e aí mais capitaneado pelos próprios Estados Unidos, preocupado mais com a questão do terrorismo, do financiamento ao terrorismo. Então, naturalmente, que a lavagem de dinheiro acaba entrando num pacote, né, de prioridades dos países. Nós vimos uma transformação da própria Suíça, que por muito tempo ela blindava as pessoas que lá tinham seus depósitos bancários, e hoje em dia é um país que atua muito próximo, fornece os dados, quando há alguma suspeição, comunica, né? Então, o que a gente observa é que há uma transformação na comunidade internacional com essa preocupação. E o Brasil, naturalmente, em razão dos trabalhos desenvolvidos, ele acabou sendo muito respeitado, né, pela força das suas instituições. Não poderia deixar de destacar que em 2015 nós batemos um recorde de 56 estrangeiros presos, estrangeiros que estavam sendo procurados por seus respectivos países. Foi um recorde mundial. Foi o ano que os países signatários da Interpol, que no Brasil quem representa a Interpol é a Polícia Federal, foi um recorde de apreensão dos países signatários. O Brasil em 2015 foi o que mais prendeu, passando para justamente desconstruir aquela imagem que o Brasil que o Brasil era um destino seguro para foragidos. Operações especiais, né? E aqui nós temos então uma evolução das operações especiais, tá? São as operações que empregam determinadas técnicas, né? Nós temos operações comuns, operações simples, mas as operações especiais que justamente tem todo um emprego de
técnicas especiais, tem um determinado período de maturação, determinadas medidas restritivas de direito autorizadas pelo Judiciário. Então nós começamos com 303, sendo que 78 eram operações relacionadas a desvio de recursos públicos e crimes financeiros. Aí em 2014, 390, passa a 85, 2015, 516, 2016 foi o nosso recorde de 550, sendo 170 operações de recursos públicos. Aí lembrem que eu falei aos senhores que em 2011 foi estabelecido como prioritário a questão do enfrentamento ao desvio de recursos públicos. Esse número vem aumentando, com relação ao número proporcionalmente com relação ao número geral de operações. E em 2017, 538. Os senhores vão observar, provavelmente, em 2018, 2019, esse número vai estar diminuindo, justamente pela deficiência nossa com relação ao efetivo. Lembro, senhores, que os policiais que estão envolvidos nessas operações, muitas delas, vamos citar aqui a Lava Jato, que comemorou 4 anos, temos outras operações, há um desgaste natural. E a nossa dificuldade vem em substituir esses policiais. Então, muitos passaram esses 4 anos aí, longe das suas famílias, outros passaram, e fora os outros problemas relacionados a representações, muitos dos acusados ingressam da justiça, porque isso acaba sendo natural, é um descontentamento que está sendo investigado, mas, por outro lado, há um desgaste para quem está, como nós falamos, na linha de frente. Então, a tendência das operações especiais da Polícia Federal, esse número ir se reduzindo, até que nós tenhamos aí a recuperação do efetivo. Até. Essa fotografia aqui é algo que marcou muito o Estado na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, que é a apreensão recorde da história do Brasil de 53 milhões de reais, sendo que temos uma parte aí em dólares, né? Eu costumo não citar nome aí de investigados, mas foi em Salvador, e esse volume foi uma surpresa, foi uma surpresa. E aí tem um fato interessante que gerou todo um estresse momentâneo, quando essas malas, que foram depois devidamente embaladas e despachadas para Brasília, para a perícia, eram 7 malas, chegaram 5 malas. E aí falaram, sumiu dinheiro, sumiu isso aqui, só sumiram 2 malas. Mas será que alguém vai acreditar que vai ser despachado malas com essa quantidade de dinheiro, num avião? E aí surgiu toda a notícia tal. Não, essa apreensão aconteceu assim que foi apreendido, foi encaminhado para o banco, onde foram instaladas 7 máquinas de contar dinheiro, e aquilo ficou horas e horas, literalmente quase que 24 horas, sendo contado dinheiro e naturalmente já encaminhado para depósito dentro do próprio banco, no caso da Caixa Econômica Federal. E as malas despachadas. Como tinham 2 malas menores, a equipe colocou as 2 malas menores dentro das maiores. E aí, mas surgiu a história, subiram 2 malas, vai falar que sumiu o dinheiro. E hoje, com esse tipo de comunicação muito rápido, aí você explicar, porque tinha uma certidão, só que quem leu não viu que 5, 6 folhas à frente do processo que estava no Supremo, tinha outra certidão corrigindo esse número de malas. Então esse é um fato que nos marcou. O investigado estava em prisão domiciliar, ele estava em prisão domiciliar, e é um dinheiro que chamou atenção fora do Brasil. Isso não é comum em nenhum país você ter essa apreensão nessa forma que foi realizada. Não é comum. Então isso chamou a atenção muito fora do Brasil também. Os valores de 2017. Bens e valores apreendidos, essas operações especiais da Polícia Federal. 9 bilhões e 226 milhões. Os prejuízos causados, apurados nessas investigações, 45 bilhões. E prejuízos evitados, 29 bilhões. É muito
é muito dinheiro. E naturalmente que essas investigações não é o cenário total do que está acontecendo no Brasil. Essa é uma parcela daquilo que foi possível apurar, daquilo que chegou ao conhecimento, né? Então é muito dinheiro, principalmente para um país que se encontra com as dificuldades financeiras, né, que nós estamos vivenciando. Então é uma reflexão, uma coisa que chama a atenção, né? E esses valores apreendidos aqui não é só questão de dinheiro, mas também de bens, obras de arte, joias. É importante destacar que esses trabalhos são extremamente sensíveis, né? E aí há uma necessidade de toda uma compartimentação dentro da nossa estrutura. Se os senhores perguntarem, eu como superintendente sei exatamente o que está sendo investigado hoje na Polícia Federal aqui em Curitiba, eu posso falar para os senhores que não. Porque o processo, a informação só vai chegar ao conhecimento do superintendente quando for necessário chegar. Eu não fico todo dia batendo na porta dos setores de análise da Polícia Federal, entrar numa sala lá para perguntar se é fulano, ciclano, como que está a situação. Jamais. Há uma cultura na Polícia Federal de blindagem às equipes de investigação. E talvez esse seja o nosso grande sucesso. Apesar de nós não termos uma lei orgânica que dê efetivamente uma proteção legal ao consumidor, mas há uma cultura, né? Há uma cultura de preservação daquele policial. Nós tivemos um caso recente, aí de um certo contexto, de uma entrevista mal dada, e a própria instituição reagiu, né? Porque para nós isso é sagrado, essa questão da blindagem. Mas independente disso, nós também temos que ter meios para proteger, né? Porque se eu tenho uma equipe investigando crimes previdenciários, eles não têm necessidade de saber sobre as investigações de tráfico de drogas. Ou de tráfico de drogas, não tem necessidade de saber sobre as investigações de desvio de recurso público. Então, porque é da natureza do ser humano, infelizmente, falar demais. Né? Infelizmente. Se nós seguirmos aquela orientação que nos foi dado 2 orelhas, então era para escutar muito mais do que falar, mas é justamente ao contrário. Né? Então, para evitar, e aqui a gente não está falando daquele servidor que eventualmente tem interesse por motivos escuros, mas é o descuido, que essa informação transita onde não deve transitar, há toda uma compartimentação. Por exemplo, né, os computadores que têm os bancos de dados mais sensíveis, eles não ficam conectados à rede. Então, para evitar algum hacker que já conseguiu acessar, por exemplo, quebrar o sistema de segurança do Pentágono, com certeza não tem que quebrar aqui os bancos de dados da Lava Jato. Né? Então, ele fica completamente seguro. Alguns computadores, inclusive em sala-cofre, né? Total controle de sistemas de consulta e acesso, porque esses bancos de dados eles possibilitam a subsidiar outras investigações que estão tramitando. E eu lembro, senhores, que a Lava Jato não se resume ao Paraná. Nós temos investigações do Rio, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília, tanto em primeiro lugar Brasília como no Supremo e no STJ. Então, esses sistemas eles são muito consultados. Então, tem todo um sistema de segurança e de controle para evitar acessos não autorizados ou inadequados. Ações de contra-inteligência para verificar fragilidades nos nossos procedimentos de segurança e sempre ter em mente que flexibilizar essas regras com certeza vai trazer muitos prejuízos à investigação. Concluindo, aqui para uma reflexão. Muitos perguntam o que a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público, as investigações pretendem mudar o Brasil. Eu tenho entendimento que nós não pretendemos mudar. A nossa obrigação é apresentar a situação como ela se apresenta diante dos nossos olhos nessas investigações, com muita transparência. E o que se apresentou é que nós somos um quadro sistêmico de corrupção. Tem uma frase do falecido ministro Teori Zavascki, que ele comenta, ele estava assim surpreso com o que estava acontecendo na Lava Jato. Ele falou, quando a gente coloca a mão para puxar uma pena, está vindo um galinheiro.
E é exatamente isso. Aonde você está atuando hoje, com críticas, às vezes há críticas de excesso, e aí tem o judiciário para justamente... Lembrando que nossas operações, elas só acontecem porque em algum momento teve a manifestação do Ministério Público Federal e há uma decisão judicial. Eu não saio daqui com um mandado assinado pelo delegado para deixar prender ninguém, vai ter uma decisão judicial. Então há todo um acompanhamento de instituições visando que a investigação ocorra conforme a lei. Então, o cenário que nós temos é de uma corrupção sistêmica, onde temos um modelo de sociedade, da maneira que está sendo construída, onde isso prevalece. Então, compete a sociedade. Nós estamos num ano eleitoral hoje, esse ano, um ano eleitoral, desculpa, então, onde essas mudanças elas podem ocorrer. Se eu estou satisfeito e daqui a pouco eu vou no hospital e meu filho falece porque não tem condições de ter um atendimento, porque não tem leito, ou porque ele teve que aguardar 5 horas no corredor, eu lembro que o problema começa aí, é na hora do desvio. Esse dinheiro vai faltar no hospital. Vai faltar na escola, vai faltar em estradas, ele vai faltar em vários segmentos da sociedade, vai faltar na segurança pública. Então, custa muito caro para todos nós. O impacto da corrupção na democracia e economia. Esse é um outro grande problema que foi apontado nas investigações da questão do Caixa 2. Ele gera um jogo, gera um desequilíbrio entre candidatos. Nós sabemos que quem tem um poder maior aquisitivo econômico em uma eleição pode fazer diferença, isso em qualquer país democrático. Então, da mesma forma, esse tipo de relação ele gera uma ausência, um desequilíbrio na competitividade entre as empresas, na livre iniciativa, aonde daqui a pouco aquela empresa que tem um contato maior com um determinado grupo político, ela tem facilidades, e quando ela está tendo facilidades em detrimento aos concorrentes, então é um processo que ele gera muito dano. E acho que essa é a maior reflexão que nós temos que ter. A Operação Lava Jato ela deixou muito claro isso, inclusive pelos investigados, pelo poderio econômico, pelo poderio político, acho que a coisa ficou muito clara. O capitalismo de compadrio, onde grupos de iniciativa privada com grupos políticos firmam uma parceria e estabelecem quais são as prioridades. Um grupo para se manter no poder e o outro para ganhar dinheiro. E o interesse da sociedade. Então, nesse tipo de relação, ele começa a criar uma bolha onde determinados grupos se beneficiam em detrimento de outros. Isso pode afetar seriamente a economia, pode afetar seriamente a democracia. A necessidade de instituições independentes e republicanas. Eu tenho a plena consciência que a Polícia Federal não está para atender o governo, ela está para atender o Estado brasileiro, ela está para atender a sociedade brasileira. Então, a necessidade de instituições fortes, independentes e republicanas. Os valores republicanos, o valor da lei, o valor da Constituição, o valor do respeito. E eu não estou ali para atender grupo A, grupo B, grupo C. Estou para atender justamente o Estado brasileiro, e assim sendo, estou atendendo a sociedade. A imprensa livre, isso é muito importante, e talvez um dos maiores sucessos da Operação Lava Jato, e pelo formato que tem aqui a Quarta Região, que foi protagonista na questão do processo digital, o que possibilita, quando oportuno, a vigilância da própria sociedade, através da imprensa, tendo acesso aos autos de forma eletrônica, com as chaves, e isso faz um acompanhamento, isso ganha uma blindagem natural, inclusive para críticas. Nós podemos observar que essa vigilância da própria imprensa,
ela aplaude, ela critica, e assim é o processo democrático. É muito melhor, com todos os ônus eventuais disso, do que uma ausência de liberdade para a imprensa. Nós temos aqui apenas uma situação que é muito questionada, essa questão da maneira que na quarta região essas investigações foram colocadas de forma pública, e aí há uma decisão do Sérgio Moro, onde estabelece justamente a proteção em razão de figuras públicas e recurso público. É um entendimento que a gente sempre fala, que não tem como você falar em sigilo quando você fala em recurso público. Eu posso falar em sigilo quando estou falando da minha conta pessoal, pessoa física, da sua conta, pessoa física, da conta pessoa jurídica de uma empresa. Aí nós temos todo um tratamento através do processo junto ao judiciário para ter autorização para a quebra do sigilo fiscal, financeiro, bancário. Agora, recurso público, não podemos falar em sigilo de recurso, esse dinheiro é nosso, é seu, meu, quer dizer, não pode ser, daqui a pouco tem um projeto, é estratégia do governo, mas não podemos falar. Então, essa transparência, quando você envolve atores públicos, envolve recursos públicos, acho que é o melhor modelo para nós avançarmos aí um cenário de melhor consolidação em termos de democracia e de valores, né? E, ao final, o que eu defendo, que qualquer mudança, seja no modelo hoje fiscal, modelo político, qualquer alteração, nós temos que preservar os valores democráticos. E esse caminho é a política. É a política. Não podemos, eu não consigo imaginar um outro caminho, né? E aí, naturalmente, essas mudanças, tendo como guarita e guardião a nossa Constituição Federal, as nossas instituições, porque se nós atropelarmos isso sob a justificativa que precisamos mudar alguma outra coisa, o final dessa história aí tem vários exemplos, inclusive na América do Sul, e será extremamente problemático. Temos que respeitar o Poder Judiciário. Em qualquer país, com a democracia consolidada, como nós temos aí já muito mais história em termos de democracia e de instituições, o Judiciário é o último poder a todos que devemos reconhecer. E eu tenho que aceitar a decisão do Judiciário. A partir do momento que eu não aceito a decisão do Judiciário, estou colocando em risco a própria questão da preservação dos valores democráticos. Por isso que existe um juiz de primeiro grau, existe um tribunal de segundo grau, existe o STJ, e temos ainda uma quarta, podemos colocar essa instância, mas que tem a finalidade de preservar a Constituição, que é o STF. Então, e finalizando com uma reflexão, aí apenas a cumplicidade com o crime de corrupção é a nossa própria indiferença. Tá? Muito obrigado.